Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Segredos da Nunes. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de como está sendo, o meu luto, a perca da minha mãe, como que eu estou reagindo, como é que tá sendo pra mim, porque eu sumi, sim, aqui do canal, eu tava com toda a vontade de voltar, mas só pra quem já perdeu um pai ou perdeu uma mãe, sabe qual é essa dor. Eu vou contar pra vocês aqui como é que está sendo, esse luto pra mim e pra minha família, Então já não saia daí, se inscreva no meu canal, deixa aquele like, compartilha com os seus amigos e, claro, comente aqui embaixo se você também está sentindo falta da Aline Nunes. 2023 começou com tudo pra mim, A minha reeducação alimentar, a minha perca de peso, ter vocês aqui comigo de me ajudar bastante. Tive a minha mãe vendo isso comigo, toda essa minha conquista, tá? Antes de eu começar a contar o que aconteceu com ela, eu quero já pedir desculpas que eu estou gravando com o celular em pé e não deitado, tá? Então, assim, já peço desculpa porque vamos começar, deita. Mas pra mim, tá sendo assim, pra mim conversar com vocês, pra mim tá sendo melhor dessa forma. Pegar o celular e conversar olho a olho com vocês, porque senão eu vou ter que fazer um aparato de montar todo o estrutura para mim poder gravar. Então, já não estou com muito, assim, ânimo para gravar, mas eu queria vir contar para vocês, falar com vocês como é que eu estou. Então, pessoal, vou começar a contar um pouquinho assim. A minha mãe faleceu muito nova. Eu acho que minha mãe faleceu muito nova. Antigamente, registrava as pessoas um tempo depois, Mas a minha mãe tinha 63 anos, mas na sua identidade, nos seus documentos, A minha mãe morreu com 59, mas na verdade a minha mãe tinha 63 anos, A minha mãe ficou viúva muito novinha, com apenas 19 anos, e eu tinha 2 anos, então eu não tenho lembranças do meu pai. A minha irmã mais velha, ela deveria ter uns 6, 7 anos, eu acho, E a minha irmã do meio, se eu tinha 2, ela tinha então 4 para 5 anos. Então minha mãe foi uma guerreira muito desde cedo, Para criar as 3 filhas dela, a minha mãe chegou a varrer rua. Então ela criou a gente com muito sacrifício. A minha mãe sempre trabalhou fora, em casa de família, em empresas de limpeza, A minha mãe não tinha estudo, só tinha até a 4ª série, sabia ler muito pouco, escrever também muito pouco, mas era uma pessoa assim que tinha muita garra. A minha mãe infartou a primeira vez, ela tinha 41 anos, então ela tinha ponte safena, tinha mamária, tinha angioplastia, e desde 41 anos ela veio lutando aí, para poder superar esse problema do coração. Esse problema do infarto dela, minha mãe era obesa, tá? Vou colocar umas fotos da minha mãe passando aqui para vocês verem como que minha mãe era. Além do problema de coração, cardíaco que ela tinha um problema muito sério de diabetes. Só que era aquela pessoa que acha que fez a ponte safena e ela iria ficar curada, Além do mais, a diabetes dela, além de ser coisas que come, ela é tipo 2, na verdade, mas a minha mãe também tinha diabetes emocional. E há uns 5 anos atrás, eu perdi a minha irmã, a do meio, por feminicídio, tá? E foi um baque muito forte para minha mãe. A minha mãe passou do corpo que ela tava, obesa, a minha mãe passou a emagrecer muito, que eu vou colocar aqui para vocês uma foto da minha mãe, de como que ela estava. Então, minha mãe ficou bem magrinha, mas bem magrinha mesmo. E além disso, ela queria ficar magra. A minha mãe passou a não comer direito e a fumar muito. E também todo final de semana ela bebia cerveja, todos os finais de semana. Eu não vou passar panos aqui.
como eu não fui, não dei só orgulho para minha mãe, eu também dei muitos desgostos para minha mãe, tá? Mas, graças a Deus, que de uns anos pra cá, eu sempre falei pra ela assim, não vou ficar de mal com a senhora, não tenho mais idade, nem a senhora tem idade para ficar uma brigando com a outra. Então eu tentava sempre entender a minha mãe, porque eu botava ela como uma pessoa de terceira idade, que já não estava muito assim bem da cabeça, que a verdade era essa também, que minha mãe tinha problemas de ansiedade. Então, com os seus problemas de ansiedade, aquelas coisas assim, depressão, né, foi uma coisa bem complicada para minha mãe, né? Então, ela veio morar perto de mim. A gente divide parede com parede, o mesmo quintal. Então, para mim, assim, foi bem difícil mesmo, porque até hoje, para mim entrar ali é complicado. Então, vamos lá os fatos. A minha mãe foi trabalhava numa casa, e ela sempre chegava e falava que estava cansada. Até que a gente fez a cabeça dela, conversamos com ela, falando que ela tinha uma cabeça boa, com vontade de viver, mas o corpo dela já não respondia mais àqueles tipos de trabalho. Então, há um tempo atrás, ela deixou de trabalhar para essa pessoa, mas por ela gostar muito de comprar suas coisas. A minha mãe era aposentada, tá? Por invalidez, por causa do problema de saúde dela. Então minha mãe já não podia trabalhar. Mas por ela gostar, ela estava reformando a casinha dela, comprando as coisinhas dela. Ela voltou a trabalhar com essa pessoa, né? Que era uma grande amiga dela também. Ajudava muito a minha mãe. Mas aí um dia, ela chegou na sexta-feira, depois da faxina, e reclamando de dor. Então ela foi dormir. E o meu quarto, a minha janela é colada com a janela da casa dela. Então eu escutei ela vomitando. Mas o meu sobrinho morava com ela, continuou morando na casa. Então eu falei assim, se for alguma coisa mais séria, Ricardo vai entrar aqui para falar. Isso já ia dar umas 6 horas da manhã. Foi num sábado, de sexta pro sábado. E assim o meu sobrinho entrou no meu quarto, tia tem que chamar o Uber, minha avó tá passando mal, tá falando que tá infartando. A gente chamou o Uber, a gente levou ela ao pronto-socorro. Chegou lá, a glicose dela estava 340 e alguma coisa. Então ela já foi pra sala vermelha. Ficou meu irmão, meu sobrinho lá, porque eu tinha que ir pra casa, porque eu tinha um kit para entregar. Quando foi 6 horas, né, meu irmão entrou para ver ela. Ela já estava já na UTI, né? E os médicos informou ele que ela tinha infartado realmente. Aí deu os trâmites, que só podia entrar 2 pessoas por dia, né? E que eles iriam estabilizar ela e ver o que queria poder estar fazendo dentro de um pronto-socorro, e ia ter que conseguir uma vaga em um hospital para ela, né? Então a gente já começou a nos mobilizar para ver se conseguiria essa vaga para ela. No outro dia, teve visita, meu irmão entrou, falou com ela estava falando, já tinha passado, né, a dor no peito dela, né, que ela estava passando, estava com dor, né, de infarto, mas a glicose dela, cada diabetes, estava bem assim alta. E eles conseguiram abaixar para 200 e alguma coisa, isso no pronto-socorro. Aí avisou o meu irmão que iria transferir ela para o CTI, né? Porque seria um recurso maior. Minto, não informou meu irmão, informou o meu sobrinho. Só que eles tinham falado, eu acho que eles falaram que iria transferir ela para o hospital. E meu sobrinho não entendeu. Então, no outro dia, chegamos lá para visita. Cadê a minha mãe no pronto-socorro? O pronto-socorro não sabia para onde tinha enviado a minha mãe. Não existe um pronto-socorro não saber aonde está um paciente. Deixamos números de contato. A assistência social tinha por obrigação entrar em contato com a família e informar o que estava acontecendo, se ia ser transferida ou não. Então começou a saga saber onde que estava minha mãe. Então a gente foi andando até um outro hospital que era perto. Graças a Deus minha mãe tinha sido transferida para lá, para o CTI de lá. E entramos, conversamos com ela estava bem, mas estava com um pouco de falta de ar e já estava com problemas no rins. Ali começou outra saga nossa, que seria que o médico falou, que ela, se não melhorasse, né, o problema no rins, poderia causar outras coisas nela, né, uma parada de rins é muito séria. Então, além dela ter infartado, ela estava já com a diabetes alta, mais o problema no rins. No CTI do hospital, minha mãe ficou uns 2 dias,
No terceiro, ela foi para uma tenda, né, que seria onde ela seria monitorada melhor. Não entendi por que não foi para enfermaria, mas foi para tenda. Porque aqui tem umas tendas que foram colocadas, né, na época do Covid. Mas ali a minha mãe estava bem. A gente levou o celular para ela. Eu entrava em contato com ela direto quando não ia visitar, né? A minha mãe tinha um problema muito sério. Minha mãe não gostava de comer comida de hospital. Minha mãe era muito chata. Minha mãe não comia alho, tá? Então, assim, para quem tinha diabetes, tem, né, diabetes, sabe que precisa se alimentar de 3 em 3 horas para poder a glicose ficar ali, né, certinha. E a glicose da minha mãe começou a baixar. Tava chegando a 40. Então, já tava dando um colapso ali da glicose. Então, permitiram que a gente mandasse frutas para ela. E não vou mentir, eu mandei também comida para ela, mas tudo água, sem sal, por causa que ela tava, né, com problema de cardíaco, não podia comer sal. Mas eu fazia assim com temperinho, menos o sal, sem óleo, né, tudo para ela no vapor e mandava para ela comer. Ali a minha mãe ganhou assim uma nova, né, uma nova cara. Então foi muito difícil pra gente. Aí ela saiu dessa tenda, foi pra enfermaria, onde ela poderia ter acompanhante. A gente ia lá, ficava com ela, né? Acompanhava ela. E a gente via que minha mãe estava bem. Eu sentia que minha mãe estava bem, né? Mas passou assim, quando chegou perto dela falecer, ela parou de comer qualquer coisa. Ela não queria comer mais fruta, ela não queria comer a comida que eu entrava escondida para ela, né? Então, o meu irmão cansou de pedir para colocar ela na sonda. A minha mãe começou a perder muito peso. E a glicose dela sempre abaixando, abaixando. E chegava a 40, chegava a 30. E ela falava que ela ia morrer, que ela estava sentindo dores, que ela ia infartar. E os médicos, ela achava que era crise de ansiedade, do pânico, porque colocava ela no monitoramento do coração, estava tudo normal, mas ela falava que estava sentindo dor. Então os médicos achavam que era ansiedade também, porque ela tinha esse quadro de ansiedade, né? Mas ela parou totalmente de comer. Por ela ser uma paciente muito chata, eu acho que eles lá, assim, sabe, ela ficou quase um mês dentro de um hospital. Então, você imagina, tudo que eles tentavam dar, ela não queria comer. Eu não sei, gente, eu não tô aqui pra julgar. Muita gente fala assim, Aline, coloca na justiça. Não quero, não vamos fazer isso, né? Mas a gente pediu várias vezes pra colocar ela num soro, pra botar a sonda nela, que ela tava, pra ela se alimentar pela sonda, porque ela não estava mais comendo, né? No dia que ela faleceu, eu trabalhei no sábado, trabalhei no domingo, mas eu acordei cedo. Eu fiz uma sopa pra ela. Aí eu pedi meu esposo pra levar. Ele disse que eu mandei uma foto pra ela. Falei assim, Maria, eu fiz uma sopa pra senhora. Se a senhora não comer, eu vou aí te dar uma surra. Aí ela só fazia assim com o dedinho, que eu fiz uma videochamada pra ela. Aí a Ariana tava com ela. Aí meu esposo chegou e falou assim, olha, ela só tomou o caldinho da sopa. E a Ariane falou que você tem que ir pra lá. Eu tava almoçando. Eu fumei um cigarro e a Ariane começou a mandar mensagem. O coração da sua mãe tá parando. Vem pra cá agora. Meu irmão tava dormindo. Eu entrei no quarto. Só sei que eu bati nele e falei assim, acorda, que a mamãe tá morrendo. Aí eu chamando já o Uber, botando uma calça. Quando a gente chegou até a pista, né, porque eu moro dentro de uma ponte, o Uber, nada de vir, nada de vir, nada de vir. Eu sei que eu mandei mensagem pra Ariana, estamos chegando, a gente tá chegando, esperando só o Uber. E a Ariana falou assim, já levaram sua mãe. E ela estava desacordada. Eu voltei. Então, assim, na passagem da minha casa, tem uma igreja. Chegou em frente à igreja. Eu desmaiei. Me machuquei toda, machuquei meu pé na hora, me ralei. Eu só acordei com
as pessoas da igreja me acudindo, meu irmão. Então o pastor levou a gente até o hospital. Quando eu cheguei lá, assim, que o médico veio falar, eu já sabia que minha mãe tinha morrido. Ele levou eu, meu irmão e a Ariana para um contender da tenda. Colocou a gente assim num lugar, num espaço bem pequeno, sabe? Começou a falar umas coisas e eu só falei assim pra ele assim: moço, fala logo, minha mãe faleceu, minha mãe tá morta. Aí ele olhou pra gente, fez uma cara assim. Aí eu me desesperei, gritava, meu irmão caiu no chão. Aí depois que chegou o assistente social pra, dentro da coisa, eu já não tava escutando mais nada. Eu só pedi pra me ver. Eu fui lá. Ela tá falando. Eu dei meu último adeus a ela. Pra mim foi a coisa mais difícil. Eu já não tinha pai. E ver ele, o meu último pilar ali, morto. Gente, é muito difícil. Muito, muito. É uma dor que não passa. Eu tô tentando superar tudo que eu posso, tudo. Tentando ser forte. Eu tento não chorar perto de ninguém. Mas só eu sei o que eu tô sentindo. E, além disso, no outro dia, eu e meu irmão ganhamos uma outra missão que eu vou trazer pra vocês em um outro vídeo, explicando a vocês como é a nossa batalha. É por isso que eu tava sumida. Eu tô repostando vídeos meus pro canal não ficar parado. Mas dizer pra vocês que eu tô aqui. Não solte a minha mão também. Então, eu termino esse vídeo aqui com muita força. Pra ter gravado isso, ter falado. Acho que é um jeito de eu desabafar até. Então eu vou deixar um grande beijo e até o próximo vídeo.